Olá, amados, saúde a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Antes de começar, já vejo o sininho aí embaixo, vai deixando o seu like, vai deixando a sua inscrição, para que a gente possa começar bem o vídeo. E esse vídeo hoje nós vamos falar sobre gigantes, os gigantes do passado, os gigantes na Terra, né? Eles são descritos lá em Gênesis capítulo 3, eles se iniciam ali, como é que surgiram os gigantes da Terra, de onde vieram também, e o mistério por que ainda não existem hoje. Hoje nós temos gigantes, mas por alguma anomalia genética, algo assim nesse sentido, né? Mas não gigantes mesmo como existiam na época, no princípio ali de Gênesis. Nós temos 4 tipos de gigantes descritos na Bíblia, que são os Nefilins, os Refaíns, os Anaquins, os Emins e também dentro dos Emins algumas ramificações dos Giboins e os Zuzumins, né? Você repara que todos eles terminam com ins. Por quê? Porque ins no hebraico é um plural, então são gigantes. Você refere que Gênesis 6, capítulo 6 descreve que esses gigantes eles são originários, ou seja, são filhos de anjos caídos que se relacionaram com as filhas dos homens. Geraram, então, esses gigantes, chamados Nefilins. Alguns escritos traz que eles são os vigilantes, ou seja, anjos caídos, né? E daí surgiram esses gigantes chamados Nefilins, essa raça chamada Nefilins. Esses Nefilins, ele é descrito na Bíblia como homens valentes, que geravam muito pecado ao ponto de usar-se até uma expressão que não é atribuída a Deus, o arrependimento. Ou seja, Deus se arrependeu de ter feito o homem, então ele ia destruir, porque o pecado era muito grande. E esses gigantes, Nefilins, eram terríveis. Desses gigantes aí se originaram esses outros, os Anaquins, os Emins, os Refaíns, né? Quando Israel chegou na terra prometida, do qual Deus havia prometido dar a Israel, eles chegaram lá e viram também povos gigantes. E o interessante é que ali não tinha só o gigante. Aquilo que eles plantavam também era enorme. É descrito que como os cachos de uva precisavam de carregar em 2. Aí é um mistério, né? Olha, só o gigante, tudo bem, já foi descrito, o gigante veio dos anjos caídos, mas o cacho de uva, né? Então isso também precisa ser analisado. Mas, para descrever melhor, né, esses gigantes, nós temos aí, eu vou trazer 2 que está na Bíblia, que vai trazer uma referência para nós. Olha só, quando Deus destrói a humanidade em Gênesis 6, esses gigantes eles não se acabaram antes do dilúvio. Eles passaram provavelmente por uma das esposas do filho de Noé. Vieram por ali e tanto é que a estatura deles ficou um pouquinho menor do que os primeiros gigantes, né? Agora nós temos descrito o rei de Bazã, chamado Og. A cama dele tinha 9 metros de comprimento. Suspeita-se que a palavra hebraica para cama não seja cama, mas o sarcófago, ou seja, é o túmulo do qual ele ia ser sepultado e onde ali ele poderia colocar os seus pertences. Então, justificaria os 9 metros para caber tudo. Mas a Bíblia descreve como cama, e inclusive diz que ela é de ferro, para sustentar o peso. 9 metros é uma cama considerável, é 9 metros por quase 2 de largura. É considerável. Então ele tinha um tamanho um pouco exagerado. O outro é Golias. Golias, pela descrição bíblica, ele tinha 2,94 metros. A lança que Golias carregava pesava 15 quilos. 15 quilos. Por aí nós temos uma ideia. Pega aí 5 quilos, pega um pacote de arroz 5 quilos e tenta arremessar para você ver a qual distância ele vai. Aí você imagina agora arremessar 15 quilos com uma lança.
como é que ficava? Né? Ou uma espada. Então a gente vê que ele tinha não só um tamanho abrangentado, mas uma força além do normal, porque você tem que ter muita força para arremessar 15 quilos. Então esses são os gigantes descritos na Bíblia, né? Homens valentes, malvados, né? De nome, de renome, a Bíblia. Mas o povo de Israel não teve medo, via eles como gafanhotos, assim como eles viram o povo de Israel como gafanhotos. E prontos para a guerra. Israel os derrotou, né? Não eram imbatíveis, nem invencíveis, mas existiram no passado e eram fruto da relação de anjos caídos com as filhas dos homens, ou seja, os Benei Elohim, os filhos de Deus. Os filhos de Deus, todos os filhos de Deus viram que as filhas do homem eram bonitas e formosas, tomaram para si e com elas tiveram filhos, né? Então, esses são os gigantes descritos na Bíblia. E nós, através disso, qual é a lição que nós tiramos disso? De que esses anjos caídos, eles podem fazer muita coisa que nós nem imaginamos. E às vezes nós nos deixamos levar achando que nada pode acontecer além do material, mas o espiritual ele está aí entre nós. E é esse cuidado que nós temos que ter, não só o físico, né? Às vezes nós temos medo do físico, mas temos que ter o cuidado espiritual. A nossa área espiritual, ela tem que ser totalmente cuidada por Deus, pelos anjos do Senhor, pelo Espírito Santo, para que a gente não abra brecha para que essas outras criaturas espirituais venha sobre nós, interfira em nossa vida, trazendo maus pensamentos. Você sabe o que Jesus fez quando ele disse a Pedro: Pedro, eu vou morrer crucificado. E Pedro disse para ele: jamais. O que ele disse para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, porque você não sabe o que diz. Ele identificou ali em Pedro que não era Pedro que falava, mas um espírito falava através de Pedro. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então busquemos o Espírito de Deus para que nós possamos ter uma vida física perfeita na presença de Deus e não sejamos enganados por influências espirituais que não provém da parte de Deus. E isto, meu irmão, é fato, é fato. Tanto é que você vê aí que acontece coisas terríveis que você diz, é impossível imaginar que essa pessoa fez tal coisa tão cruel, tão terrível. Ele fez movida pela influência de espíritos malignos. E assim é com todo mundo que dá brecha. Por isso Deus nos orienta a orar, buscar ao Senhor, se entregar a Deus, para que nós possamos andar não pelo vale da sombra da morte, mas sempre pelos caminhos do Senhor, sempre na alegria de estar na presença de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abrir os nossos corações em amor, ternura, e abrir a nossa mente em sabedoria espiritual. Como diz Tiago, quer sabedoria? Peça a Deus, né? Quem quer sabedoria, peça a Deus, e Deus dá a sabedoria. Amém? Não deixe de colocar aí o seu like, deixar o seu like, deixar aí a sua inscrição, leia a Bíblia, busque o entendimento, que Deus vai te orientar. O Espírito Santo de Deus vai trazer a sabedoria que você necessita. Em nome de Jesus. Amém.